Queridos, vamos ler então Apocalipse capítulo de número 8, versos 1 até 12. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue. E 1/3 da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado no mar algo como um grande monte em chama. E 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu. Também foi destruído 1/3 dos navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles se escurecesse, e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Até aí. Texto difícil que nós temos essa manhã, um grande desafio. De qualquer modo, título da mensagem essa manhã: Oração no tempo do fim. Título da mensagem: Oração no tempo do fim. Sim, nós vamos falar a respeito de oração. Um assunto básico. Porém, apesar de básico, muitos não oram, muitos não buscam a Deus, abandonaram o quarto de oração. E por isso, a necessidade de falar desse assunto fundamental, que são as nossas preces, que é a oração. Eu espero que você, ao perceber a importância da oração no tempo do fim, seja avivado no presente. E para que nós possamos chegar no coração da mensagem, é importante a gente revisar todo o livro de Apocalipse até agora. Talvez você se pergunte essa manhã: pastor, como é que eu posso ter certeza de que eu estou entendendo o livro de Apocalipse? Bem, você pode ter certeza que está entendendo ao decorar os simbolismos presentes no livro. Quando você decora os símbolos e os seus respectivos significados, você pode perceber se está entendendo o livro de Apocalipse. Vamos fazer assim então? Tudo começa com João, o apóstolo, o último dos apóstolos. Agora, quando escreve o livro de Apocalipse, já idoso. Ele está exilado na ilha de Patmos, exilado a mando do imperador. Ele se tornou inimigo de Roma, porque pregou o evangelho de Cristo. E o imperador não aceita a concorrência. O imperador se apresentava como sendo um Deus, requerendo para si a divindade, não aceitava que outros pregassem o evangelho e perseguia os cristãos, matava os cristãos. E com esse líder importante do cristianismo, que é o apóstolo João, ele decide isolá-lo na ilha de Patmos, ele decide exilá-lo ali, pelo menos até que saia o seu julgamento. João não podia andar para muito longe ali da circunferência
imposta pelo Império Romano. Mas as suas cartas podiam trafegar livremente, mas os seus escritos voavam como passarinhos. E Deus um dia disse a ele, o visitando no dia do Senhor, que é o dia de domingo, olha, escreve as 7 cartas que estão na Ásia. 7 candelabros, 7 cartas. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Eis aí o motivo do porquê candelabro. Escreve também as 7 estrelas, respectivas aos candelabros. Estrelas porque, bem, alguém que se destaca, alguém que tem uma luz que se destaca nessas igrejas. É o pastor, o mensageiro, aquele que cuida do rebanho. Escreve as estrelas aos pastores, escreve aos candelabros que são as igrejas. Essas igrejas se encontravam na Ásia, que é o portal do Oriente. Era estratégico para Deus escrever a essas 7 igrejas, porque ele sabia que essas cartas iriam rodar, que essas cartas seriam acessadas por outros, e não é à toa, Deus estava certo, tanto que essa carta chegou a nós também essa manhã. Você pode glorificar a Deus pelo livro de Apocalipse? Bom, não? E João é arrebatado. Ele tem uma visão grande da parte de Deus para poder transmitir a essas igrejas. E o que é que ele vê? Ele vê um trono, e quem está sentado nesse trono é semelhante à pedra de jaspe e sardônica, que são pedras brancas e vermelhas. Branco representa a santidade de Deus, e vermelha representa o seu juízo, a sua ira, a sua justiça. 2 atributos importantes do Deus Pai representados ali sobre o trono. E ao lado do trono, junto com o Pai, reinando com ele, há um cordeiro. Um cordeiro que foi morto, mas reviveu. E esse cordeiro tem 7, número da completude, número da perfeição, 7 chifres, mostrando que ele reina. Portanto, se há um túmulo vazio na terra, o trono está com alguém sobre. E esse alguém é Jesus Cristo, nosso Cordeiro, que reina com o Pai. Deus não perde o controle da história, nem que seja por um segundo. Ele detém o controle de tudo e de todos. Ao redor desse trono, ou desses tronos, existem 24 anciãos. Ou seja, 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, representando a completude da igreja, a igreja completa, a igreja de todos os séculos. Ela que está ao redor dos tronos, ela que está presente ali na sala do trono, acompanhando todo o processo de Deus na história. É isso que eles estão fazendo. E nós vemos esse cordeiro abrir 7 selos. Ele abre 7 selos, 7 decretos. E entre esses decretos estão os cavaleiros do Apocalipse. Sim, é Deus quem manda e quem determina que os cavaleiros do Apocalipse conquistem a terra. Os cavaleiros são simplesmente fenômenos, não são literalmente cavaleiros do Apocalipse, e eles vêm promovendo guerra, promovendo fome, promovendo morte, e há um caos na terra. Há uma verdadeira bagunça aqui na terra. E Deus decreta que essa bagunça seja feita. Mas a igreja é poupada na tribulação. A igreja tem um papel importante diante de Deus. No capítulo 7, nós vemos que Deus congrega a sua igreja, que Ele honra a sua igreja e tem um lugar preparado para ela, e esse lugar é o céu. Então, apesar da perseguição que existe na terra, apesar da igreja ser perseguida na terra, Deus ainda tem um lugar de honra e um lugar de protagonismo para a sua igreja. E o último selo é aberto. O último selo é aberto e ele desencadeia naturalmente 7 trombetas, que é o que nós estamos vendo aqui no capítulo de número 8. Por que trombetas? Primeiro, porque Deus está anunciando algo, está anunciando o seu juízo. E em segundo, porque Ele está dando oportunidade para arrependimento. Mesmo no tempo do fim, existem graça e misericórdia diante do trono de Deus.
ele também declara guerra contra o mundo. Lembre-se de Josué, quando ele vai conquistar Jericó, ele soa a trombeta, era um símbolo de guerra, um símbolo de ataque. Deus está declarando guerra contra os poderes desse mundo. O verso de número 1 do capítulo 8 é significativo. Quero enfatizar o houve silêncio no céu cerca de meia hora. Há um significado para esse silêncio. É solenidade. Meia hora. Estão prestes a atacar. Olhem o que eu vou fazer, todos fiquem quietos. Existe solenidade no verso de número 1. E os versos subsequentes vão apontar que esse silêncio no céu não é só solenidade, mas a solenidade também merece lugar de destaque, porque o que Deus está prestes a fazer no mundo, por intermédio dessas 7 trombetas, é algo fantástico, meus irmãos, é algo aterrorizantemente fantástico. O verso de número 2 diz: então viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e aí eles foram dadas 7 trombetas, e você vai ver que Deus manda esses anjos saírem um a um, tocarem essas trombetas, e cada uma dessas trombetas desencadeia um fenômeno diferente sobre a terra. Deus está julgando tudo. E é por isso que eu não consigo ter uma visão preterista do Apocalipse, ou seja, uma visão de que o Apocalipse representa o que passou. Se outrora representou alguma coisa para as 7 igrejas que estavam na Ásia, se eles conseguiram fazer uma equivalência da realidade deles e o livro de Apocalipse, pois bem, mas é notório que Apocalipse também fala a respeito do tempo do fim, daquilo que virá, e é importante que você fique atento. Verso de número 3. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro. Livro de Levítico. O incenso era utilizado ali, representava a intercessão, representava a oração, os pedidos que chegavam diante de Deus. E esse anjo ofereceu incenso sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com a oração de todos os santos, os mártires, aqueles que estavam sofrendo perseguição na terra, aqueles que estavam padecendo na mão do reino do anticristo, do monstro, dos seus conservos. As orações deles estavam sendo oferecidas a Deus. E Deus toma uma atitude. Ele congrega a sua igreja no capítulo 7. Ele aponta dizendo que a igreja é importante e agora ele toma as devidas atitudes contra os perseguidores. Deus não deixa o mal impune. E o capítulo 8 de Apocalipse é a resposta para todo o nosso senso de justiça. Todo ser humano tem um senso de justiça dentro do seu coração. E o capítulo 8 é a resposta para esse senso de justiça. O que é que ele faz aqui? Primeiro ponto da mensagem: Deus ouve a sua oração. É o que está acontecendo aqui no verso de número 3, quando o incenso e a oração dos santos é oferecido a Deus. Mas também há uma ênfase. O verso de número 1, esse silêncio do céu, é Deus ouvindo a oração dos santos. E o céu junto com Deus nesse movimento. Quando os mártires oram, quando os cristãos oram, há silêncio no céu, porque Deus está prestando atenção na oração daqueles que pertencem a Ele. É isso que está acontecendo aqui. Não se trata apenas de solenidade, se trata a respeito do fato de que Deus presta muita atenção na oração daqueles que pertencem a Ele. Irmãos, sabe por que muita gente procura terapeuta? E a minha esposa é uma delas. Sabe por que muita gente procura psicólogo? Dentre os vários motivos, eu gostaria de pontuar um. As pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas querem que alguém as escute. E quando alguém as escuta, elas se sentem melhor. Para você, eu gostaria de te dizer esta manhã: Deus te escuta.
Deus está atento às suas palavras. Deus presta atenção naquilo que você tem a dizer. O céu se cala e o incenso sobe aos ouvidos de Deus. É a sua oração também. Eu lembro do meu pai. O meu pai, ele sempre me escutava. Eu via o escritório aberto, ele chegava de viagem, eu já adulto, entrava no escritório, eu falava de mim, e eu falava dos meus problemas. Ele não era muito de falar dele mesmo. Meu pai, ele não falava da vida dele. Mas ele tinha uma boa escuta. Ele me ouvia. Na maior parte das vezes, nem tinha muito a ser dito. Não tinha nem conselhos para dar. Ele só falava, filho, é difícil, eu te entendo. Mas eu saía daquele escritório me sentindo melhor. Ainda que nenhuma resposta tivesse me sido dada. Ainda que não tivesse direção na língua do meu pai, muitas vezes tinha. Mas ainda que não tivesse, eu me sentia melhor só de sair de lá, porque eu fui escutado, eu fui ouvido, alguém prestou atenção nas minhas palavras. Entenda, Deus não precisa que você ore. É você que precisa que Deus escute. Olha que privilégio que você tem de ser escutado pelo Deus Pai, de ser ouvido por Ele. Ele com carinho escreveu as sagradas letras, revelou as sagradas letras de Apocalipse, para que você saiba que Ele está atento àquilo que você tem a dizer. Os salmos também mostram que oração é o ato de colocar os nossos sentimentos para fora. E você pode declarar cada lamento. E você pode se abrir para Deus. E você pode dizer, Senhor, eu não estou bem, eu quero chorar, eu estou passando por dificuldade, eu sinto raiva, eu sinto ódio. Tira isso de mim, Senhor. Os salmos nos revelam isso. O salmo que a gente leu hoje, que a gente pincelou, não por acaso, você viu ali que a oração subia como incenso e que Davi pedia ajuda contra as suas tentações. Quando eu digo que Deus ele presta atenção em você, eu quero dizer que Ele te escuta. Não é que Ele te ouve, Deus não te ouve. Deus te escuta, é diferente. Existe uma diferença grande entre ouvir e escutar. Eu lembro até hoje, a minha chefe, na reunião de técnicos que a gente teve, faz muito tempo essa história. Houve uma certa educadora lá, que falava e falava e desconsiderava a opinião de outros. Aí ela disse assim, você precisa aprender a escutar. Ao que a educadora respondeu, mas eu estou te ouvindo. E a minha chefe disse, sim, eu sei que você está me ouvindo. Por isso que eu estou te dizendo, você precisa aprender a escutar. Meu Deus do céu, pegou a reunião na mão. Podia ter ido para casa sem aquela, viu? Vou te dizer. Mas Deus te escuta. Ouvir é barulho, não significa nada. Como aquele cara que passou vendendo desinfetante agora. Para nós não significa nada. Ainda mais daquele jeito, você viu? Desinfetante, maciante. Não dá para ouvir, não significa nada. Mas quando a gente escuta, significa que a gente presta atenção. Tem um irmão aqui da igreja muito amado. E ele chega para mim e fala, pastor, dá uma atenção. Eu dou uma atenção, meu irmão. E quando ele pede para dar atenção, eu sei que ele quer ser escutado. E ao prestar atenção nele, ao ser escutado, eu sei que ele sai do gabinete melhor. Todo ser humano é assim. E eu quero te dizer que Deus te escuta. Agora, não caia no erro do David Leonardo. David Leonardo vai falar para você que você é o centro do coração de Deus. Não cai nessa, não. Quer a receita para ser derrubado por Deus? Quer a receita para ser humilhado por Deus, para ser condenado por Deus? É acreditar que você é o centro do coração dele. Um dia você vai acordar no inferno e você vai falar, ué, o que eu estou fazendo aqui? E alguém vai chegar para você e vai falar, não, aqui é o lugar para as pessoas que acreditam que são o centro do coração de Deus. Esse é o lugar, bem-vindo. Porque ninguém se exalta, muito menos diante de Deus dizendo que é
o centro do seu coração. Quanta arrogância. Então não cai nesse erro aí de David Leonardo, não. Deus não escuta as suas orações porque você é o centro. Deus escuta as suas orações porque você fez dele o centro da sua vida. É o contrário. É o contrário. Pastor, quando é que eu fiz de Deus o centro da minha vida? Bom, você fez de Deus o centro da sua vida quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. A conversão faz isso. Ela muda as nossas prioridades. Eu não sou mais o centro, Deus é o centro. Eu não sou mais a prioridade, Deus é a prioridade. As minhas coisas, os meus assuntos não são mais importantes, porque eu busco o reino de Deus e todas estas mínimas coisas me são acrescentadas. A conversão faz isso. Ela faz com que eu coloque Deus no centro. E aí Deus se torna o seu pai e você se torna filho ou filha de Deus. Isso significa que você pode ter a confiança de que vai acessar os ouvidos de Deus a qualquer hora do dia. Como eu tinha confiança de ver o escritório do meu pai aberto e saber que podia conversar com ele. Porque Deus preza pelo relacionamento com os seus filhos. E em um relacionamento de pai e filho, ou de pai e filha, o pai também escuta. Abra o seu coração para Deus. Você tem esse direito porque você fez dele o centro da sua vida. O que a gente ouve, o que a gente percebe aqui também? Que a oração, essa oração que é pontuada aqui, ela é coletiva. Parte final do verso 3. A oração de todos os santos, plural. É a oração dos santos que chega aos ouvidos de Deus. É isso que está contido no incensário. E afinal de contas, se eu me lembro bem, a oração que o nosso Senhor nos ensinou começa assim: Pai nosso que estais no céu. A oração também tem um movimento coletivo. Meus irmãos, ore junto com aqueles que estão padecendo. Ore junto. Não só ore por, ore junto. Às vezes você tem medo de dar conselhos porque você não sabe se os seus conselhos são bons. Você não sabe se os seus conselhos são bíblicos. Você não se percebe direcionando alguém, você acabou de chegar, você é novo na fé. Bom, oração você pode fazer. Oração você pode fazer. Não ore só por quem sofre. Ore junto com quem sofre. Sabe por quê? Porque faz diferença. Muitas vezes as suas palavras e os seus pedidos vão ser exatamente aquilo que aquela pessoa queria orar e não conseguia exprimir por conta do seu sofrimento pessoal. Tem um irmão que eu amo muito, ele não está mais em nosso meio, infelizmente. Mas ele chegava mais cedo, ou ele me pegava em casa algumas vezes, e nós orávamos, e eu me sentia melhor. E ele orava exatamente aquilo que eu queria dizer diante de Deus. Pela minha experiência pessoal, eu registro que isso faz diferença, meus irmãos. Eu quero ver gente chegando mais cedo e pegando na mão do outro. Fala, vamos orar, eu quero orar por você. No final do culto, meu irmão, eu posso orar por você? Eu observo que você está sofrendo. Por telefone, quantas vezes você não me viu fazendo isso? Meu irmão, eu estou te ligando porque eu quero orar com você. Por telefone, pastor? É, por telefone, porque Deus não está preso, o Santo Espírito não está preso, Ele intercede pela sua igreja, tal como essas cartas de Apocalipse que escreveu João também intercedia pelos mártires que estavam sofrendo. Não vamos colocar limites para o poder de Deus e para aquilo que Deus quer fazer. Ore junto com aqueles que estão sofrendo. E eu ouso dizer,
um ditado pessoal: uma oração vale mais do que 1000 conselhos. Uma oração vale mais do que 1000 conselhos. Vamos seguir. Verso de número 6. Verso de número 4. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Que imagem é essa? Que imagem é essa? O anjo pegando as orações dos santos e subindo até o nariz de Deus, acessando a presença de Deus. É figurativo. Está mostrando para você que Deus ouve a sua oração, que Deus presta atenção em você, que Ele te escuta. É isso que está sendo apontado aqui. Ponto de número 2. Deus te escuta. Agora, ponto 2. Eu quero que você preste atenção. Deus responde a sua oração. Verso 5 diz o quê? Em seguida, depois que Deus recebeu a oração dos mártires, dos santos, em seguida, o anjo pegou o incensário. O que tinha no incensário? Oração. Ele encheu essas orações, ele encheu esse incensário com fogo do altar, da presença de Deus, do decreto de Deus, e lançou sobre a terra. Deus respondendo à oração dos mártires. Como é que ele responde? Com poder. Houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. É assim que ele responde à oração dos santos. Com poder. É a resposta à oração dos mártires. A igreja, meus irmãos, nunca deixou de ser perseguida. Foi perseguida no passado. Está aqui a carta de Apocalipse que não nos deixa mentir. O governo mais ferrenho contra os cristãos que já existiu é o governo romano, é o Império Romano. É incomparável. Ninguém foi mais cruel, ninguém foi mais terrível do que os imperadores romanos contra o cristianismo. E a igreja está sendo perseguida aqui. A igreja é perseguida hoje no presente. Haja vista aí Afeganistão, Mianmar, Coreia do Norte, Cuba. A igreja é perseguida no presente e a igreja será perseguida no futuro. Ela nunca vai parar de ser perseguida. A perseguição nunca vai cessar, nunca vai terminar. Só nos novos céus e na nova terra. Mas essas 3 gerações de igreja, a do passado que foi perseguida, a do presente que é perseguida, e a do futuro que será perseguida, essas 3 igrejas têm algo em comum. O que é que tem em comum em todas elas? Deus respondeu às suas orações. Deus respondeu à oração da igreja que sofria no passado. Deus responde à oração da igreja que sofre no presente. O irmão André, ao atravessar a cortina de ferro, o comunismo, para levar Bíblia, para que os cristãos se sustentassem espiritualmente, ele orou: Senhor, e quando os guardas pararem o meu carro, eles só vejam folhas de alface e tomate. Os guardas comunistas pararam a fusquinha do irmão André. E eles não viram Bíblia. Eles só viram tomate e alface. Na noite de 1 milhão de milagres, aonde de navio eles levaram mais de 1 milhão de Bíblias para a igreja chinesa, eles oraram: Senhor, que nós consigamos levar essas Bíblias. O navio marítimo da brigada, um navio chinês parou esse navio, que chamava Pérola, e foi revistar o que tinha no navio. Eles começaram a jogar as Bíblias. Ninguém vai nos pegar com essas Bíblias. E essas Bíblias chegaram à praia, e os cristãos começaram a recolher essas Bíblias na praia. As orações da igreja do presente foram atendidas, foram respondidas. E o nosso próprio irmão Jaud, do Paquistão, que pregou aqui diversas vezes, que sofreu perseguição na sua pele,
que foi açoitado, que foi torturado. Hoje, ele conseguiu voltar para o país dele, ele está em uma posição de honra, pregando o evangelho e conseguindo resistir à perseguição. Deus responde à sua oração. Deus responde às nossas orações. Meus irmãos, esses mártires, esses cristãos perseguidos, certamente pediram por força, pediram por vitalidade espiritual, pediram para que fossem capazes de entregar a sua vida. E eles foram respondidos. Morreram testemunhando, mártir, testemunhando do Evangelho de Cristo. A Portas Abertas, eles nos ensinam algumas coisas bem interessantes. E eles nos ensinaram que entregar a sua vida para Deus, ou seja, morrer pelo nome de Jesus, é consequência de uma vida devotada a Ele. Eu lembro que um certo treinamento que a gente fez, eu não posso falar muito, mas os soldados, eles nos pararam uma certa noite, era simulação. Eles nos pararam uma certa noite e disseram assim, você vai morrer agora. E a gente falava, eu entrego a minha vida, eu morro pelo nome do meu mestre. E o soldado falava assim para a gente, é isso mesmo. Você tem que entregar a tua vida, você tem que morrer pelo nome de Jesus, porque você não tem coragem de viver para Ele. Opa, aquela doeu, viu? Aquela doeu. Soldado ministrou mais na minha vida do que muito pastor aí, você pode ter certeza. Isso é mesmo, né? Entregar a sua vida em nome de Jesus, morrer por Ele, é consequência de uma vida piedosa. É consequência de uma vida devotada. Quem não vive para Ele, não morre para Ele. Às vezes você vive sem santidade, em total impureza, e você fala, não, quando chegar o tempo do fim, eu vou morrer pelo nome de Jesus. Você não tem coragem de viver para Ele, meu irmão. Como é que você vai morrer por Ele? A sua oração, o seu pedido, o incenso que chega às narinas de Deus e que você espera a resposta, tem de ser, Senhor, que eu tenha uma vida devota a Ti e que essa vida resulte em ser fiel até a morte. É isso que você tem que pedir. Um dos segredos dos mártires é a oração. A oração é o exercício que a gente vai carregar até o último dia das nossas vidas. A lógica é que se Deus deu a eles a força para morrer, também pode te dar a força para viver. A força para viver. É a mesma energia que eu coloco na minha morte, eu também coloco em vida. Deus pode te visitar, meu irmão, e te dar força para viver para Ele, te dar força para ser puro, te dar força para ser santo. Deus é Deus sobre todos os fatores da vida, os mais sacrificiais e também os mais cotidianos, de modo que você não precisa ter medo de pedir ou agradecer pelo que quer que seja. Você pode pedir e orar por tudo. Ore pelo comportamento do seu filho rebelde. Ore. O Senhor o corrija. Senhor, por favor, que ele seja obediente. Ore. Ore para que Deus o transforme. Ore e agradeça por ter comida em casa. Poxa, Senhor, mas eu vou agradecer por ter comida. Essa comida é simples, é um pão, é um arroz, é um feijão, é o que todo brasileiro tem. Ore. Afinal de contas, na oração do Pai Nosso, salvo engano, está escrito assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Coisas triviais, cotidianas. Deus também é Senhor sobre elas. Ore pedindo para que o parente saia da UTI. Agradeça porque o seu filho ele foi curado do resfriado. Tudo isso está diante de Deus. Tanto o pedido para que o parente saia da UTI, quanto o agradecimento do porquê o filho superou, foi curado do resfriado. Mas resfriado, pastor? Sim, Deus é Deus sobre todas as coisas. Grave, sobre as mais importantes e até sobre as mais triviais, Deus sobre tudo reina.
sobre as mais importantes e até sobre as mais triviais, Deus, sobretudo, reina. Siga o exemplo dos mártires. Ore, busque a Deus. Às vezes, meu irmão, você esqueceu a marmita em casa. Você não vai morrer de fome, mas vai passar por desconforto ao longo do seu dia. Puxa, Senhor, esqueci a minha marmita em casa. Estou com um pouquinho de fome. O Senhor pode providenciar? Ele vai providenciar. Não tenha medo de orar, isso não é tolo diante de Deus. Ele quer te escutar e Ele certamente vai responder. Ore na esperança, assim como os mártires, de que você será respondido por Deus. Você será respondido por Deus. E agora eu vou entrar em uma densa parte de explicação. Mas eu preciso entrar. Não é só prática. Sim, eu quero que você saiba que Deus te escute. Eu quero que você saiba que Deus te responde. E tem mais um ponto da minha mensagem. Mas eu preciso te explicar o texto. Porque você precisa sair da verdade da cruz entendendo aquilo que a palavra quer dizer. Eu não vou deixar isso quieto. Eu quero que você tenha discernimento e sabedoria espiritual. Verso de número 6. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Pegaram a trombeta, colocaram uma aqui rente aos seus lábios e se prepararam para tocar o decreto do Senhor. Decreto é ordem do Senhor. Ordem imutável da parte do Senhor. Isso é decreto. E no verso 7 diz o que eles fazem. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue. E 1/3 da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. 1/3 do mundo inteiro, meus irmãos, é uma parte considerável do globo terrestre. É isso que ele está pontuando aqui. Eu vou tocar e esse granizo, esse fogo misturado com sangue vai acabar com tudo. É o fim de todas as coisas. Não há recomeço sem fim. E Deus está colocando aqui o ponto final na sua criação. E o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas. E 1/3 do mar transformou-se em sangue. Por que monte? Monte era o local onde se fazia os altares aos deuses falsos. Monte é um local de idolatria. Sabe aquele salmo que todo mundo recita errado? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O pessoal acha que o socorro vem do monte. O pessoal acha que Deus vai surgir do monte. Não é isso não. O salmista está olhando para os montes, o local onde os israelitas estão idolatrando, aonde estão se prostrando diante de deuses falsos, e ele se pergunta, Senhor, eu levo os meus olhos para os montes, só tem idolatria. De onde é que me virá o socorro? O meu socorro vem do monte? Vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então você entendeu esse salmo a vida inteira errado. Sinto muito te dizer isso. E Deus pega esse local de idolatria, que é o monte, lança sobre o mar, e 1/3 do mar inteiro, olha quantos oceanos tem no mundo, 1/3 do mar se transformou em sangue. Não por acaso, isso nos remete a uma outra passagem bíblica, lá no Antigo Testamento, aonde Moisés, ele pega o seu cajado, ele coloca no mar egípcio, e a água se transforma em sangue. E a gente sabe que Deus, quando transformou a água em sangue no mundo egípcio, no Antigo Oriente Próximo, ele estava marcando um ponto. Eu sou maior do que os seus deuses. Eu transformo água em sangue. Eu faço vocês padecerem. Era esse o ponto que Deus estava marcando. E no futuro, Deus estará marcando o mesmo ponto. Eu sou maior do que os seus deuses falsos. Eu sou maior do que esses falsos deuses que vocês criaram. É o mesmo ponto que ele está marcando aqui. A forma de Deus julgar o mundo é uma oportunidade para arrependimento.
transformar os oceanos em sangue. Deveria ser motivo para que as pessoas pudessem ler o livro de Apocalipse e se arrependerem. E ainda assim, muitas não se arrependerão. Mas como, pastor? Deus transformou água em sangue. Esse é um baita de um sinal. Meu irmão, diante de Faraó, Deus transformou a água em sangue e colocou mais um monte de praga. E ainda assim Faraó com o seu coração duro. Tudo bem, mas eu não vou deixar o povo ir embora. E a gente olha para a vida desse homem que é Faraó, e a gente se pergunta como? Que homem louco! Na primeira oportunidade que o profeta transformasse água em sangue, eu já estava dizendo, pode levar, tchau, pode levar até meu filho junto se você quiser. Transformar água em sangue, pode levar, quer que eu vá junto também, eu vou. É aterrorizante essa visão. E ainda assim, pelo seu duro coração, o faraó não se arrependeu. E Deus, como consequência, endureceu ainda mais o coração de Faraó, para que tivesse mais motivos para julgá-lo no juízo final. Por que Deus endurece mais o coração de muita gente? Para que ele receba mais juízo no dia da prestação de contas. Deus faz assim. O que a gente não quer admitir muitas vezes é que o reflexo do coração de Faraó é o nosso. O nosso coração é tão duro quanto o coração de Faraó. Esse homem que viu praga atrás de praga, tragédia atrás de tragédia, ainda assim, não quis deixar o povo de Deus ir embora. O nosso coração é o mesmo. Portanto, você já tem um motivo de oração, de agradecimento essa manhã. Agradeça a Deus pela sua salvação, porque o coração de Faraó ele endureceu e o seu coração ele amoleceu. Se você é sensível à voz de Deus, se você é sensível à palavra de Deus, é porque Ele soberanamente amoleceu o seu coração. A Ele a honra, a Ele a glória, porque isso não vem de você. O que a gente tem nos versos de número 10 e 11? Olha, 1/3 das criaturas do mar morreu no 9. Também foi destruído 1/3 dos navios. Para quem dependia economicamente de navios, e até hoje, o mundo depende ainda muito dos portos e do meio marítimo para sobreviver. Para você olhar no Porto de Santos, quantas caixas tem, quantos containers tem. E ainda assim 1/3 dos navios, a economia mundial acabou, virou uma bagunça. 1/3 das criaturas marítimas e peixes se come. Tudo isso morreu. Deus está dizendo, estou tocando num 1/3. Toquei num 1/3 das florestas, 1/3 das águas, ainda faltam 2. Minhas trombetas declaram oportunidade de arrependimento. E o verso de número 10. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela queimando, tipo uma estrela cadente, mas se assemelha mais a um meteorito, um meteoro, como se fosse uma tocha, fogo caindo do céu, uma só, caiu do céu sobre 1/3 dos rios, água doce. E sobre as fontes das águas, origem da água doce. Deus ele parte do mais geral para o mais específico. 1/3 dos mares, 1/3 da água doce e agora 1/3 das fontes. Está tocando na água que se bebe. Com um meteoro, Deus está tornando as águas peçonhentas, está tornando as águas venenosas. O nome dessa estrela, desse meteoro, era absinto. Ô pastor, perto de casa lá tem um bar que vende esse negócio aí, eu já vi. A água vai se tornar absinto? Não, meu querido, não é esse absinto, não é essa bebida não. Absinto era um arbusto muito amargo, que era comum na época, tinha em tudo que é canto. É isso que ele está tratando aqui. Mas esse arbusto, ele não era venenoso em si, ele só era amargo. Agora, muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas.
venenosa. O que ele está dizendo é que o resultado, morte, é amargo. O resultado, falecimento, é algo triste, é um gosto ruim na boca. Você que perdeu alguém próximo sabe o gosto ruim que fica na boca. O amargo que a gente carrega no coração. Para quem fica vivo, é um terror, é algo horrível, é isso que ele está deixando claro aqui. O resultado, morte, é amargo, como esse arbusto chamado absinto. É isso que ele está dizendo. Essa pandemia nos mostrou, meus irmãos, o que é ter medo de respirar. A gente respira porque precisa, mas a gente não sabe se está inalando vírus. Se a gente não está inalando doença, uma doença mortífera. Isso é terrível, não? No fim dos tempos, agora a água se tornará venenosa. Haverá medo em beber água. Eu me lembro de que eu era garoto, travesso. Meus amigos, depois do futebol, falaram assim: nossa, vamos para sua casa tomar uma água? Eu falei, vamos. Peguei, tomei uma água geladinha e servi água com sal para os meus amigos. Eu vi um a um cuspindo a água. Na época eu não me arrependi, hoje eu me arrependo. Foi engraçado? Sim, mas eu me arrependo muito. Isso não se faz. E a mesma coisa está escrita aqui. A água vai perder as propriedades daquilo que a gente conhece. Não vai ser mais H2O, vai ser H2O mais morte. Isso é horrível, meus irmãos. Depois que eu li esses versos, eu devo confessar para você, eu passei a tomar mais água. A Pá, todos os dias ela me vê saindo com pelo menos 2 a 3 garrafinhas d'água. Eu estou aproveitando enquanto eu ainda tenho água. Porque no futuro Deus vai acabar com ela. É isso que ele está dizendo aqui. E o verso de número 12. O quarto anjo tocou sua trombeta. E foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Para que 1/3 deles se escurecesse e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Por que Deus está apagando a luz do mundo? Por que Deus está deixando tudo escuro ou semi-escuro? Bom, para aqueles que decidiram andar em trevas, para aqueles que têm o coração endurecido e eles são filhos das trevas, nada melhor do que apagar a luz. Como vocês recusaram a luz do mundo que é meu filho, eu estou apagando a luz. Eu não vou deixar ninguém colocar a força de volta. É o que ele está dizendo aqui. Terceiro e último ponto da mensagem. A sua oração pode ser um decreto. O ponto é, preces precedem propósitos. Propósitos de Deus, propósitos divinos. As 4 primeiras trombetas são decretos. E ao mesmo tempo, elas são as respostas da oração dos mártires. A oração deles também era a vontade de Deus. Aprove, agradou-se Deus em executar a sua vontade por intermédio da oração dos mártires. Irmãos, tem algo melhor do que orar a vontade de Deus? Tem algo melhor do que orar a vontade de Deus? Muitas vezes eu oro e eu não sei se é da vontade de Deus me dar aquilo que eu estou orando. Mas a Bíblia me dá a receita, me dá a direção para que eu possa orar o decreto, para que eu possa orar a vontade de Deus. Primeiro, a oração do Pai Nosso declara: venha a nós o teu reino. Ah, se você pedir pelo reino de Deus. Se você ansiar em oração para que o reino de Deus seja sinalizado, para que ele apareça, você será respondido. Deus mostra o seu reino quando você pede por conversões. Sempre que você orar por conversões, você pode ter certeza que você está orando para que o reino de Deus avance, para que você está orando a vontade e o decreto de Deus. Sempre que você ora para que os valores bíblicos sejam reconhecidos pelo atual governo, você está orando à vontade de Deus. Porque o reino de Deus são os princípios de Deus sendo colocados no mundo.
Sempre que você ora para que crianças sejam adotadas por bons pais, você está orando para que o reino de Deus seja sinalizado. Você está orando à vontade de Deus. Os mártires sabiam que Deus iria julgar o mundo e por isso oravam. Senhor, até quando? E a oração subiu diante de Deus como incenso. E Deus respondeu por intermédio dos seus decretos a oração dos mártires. Outro ponto da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Isso não tem erro. Porque Deus sempre vai aplicar a sua vontade no mundo. Ainda que não seja a sua, Deus vai fazer a dele. Coincidentemente, a oração dos mártires aqui também era o decreto e a vontade de Deus. Mas a gente sabe que a vida cristã nem sempre é assim. E se a gente for sincero, na maioria das vezes a vida cristã não é assim. Deus não faz a nossa vontade. Deus faz a vontade dele. E quando ele faz a vontade dele, muitas vezes a gente olha e reconhece dizendo: Senhor, ainda bem que o Senhor fez a tua vontade e não a minha. Ainda bem que os teus caminhos são mais altos que os meus. Ainda bem que os teus pensamentos são mais elevados que os meus, porque eu não conseguia ver o quanto isso me prejudicava. Irmão, você já passou dessa fase de acreditar que a oração é a fórmula mágica para Deus fazer aquilo que você quer que Ele faça. Oração não é ordem diante de Deus. Oração é submissão. Seja feita a sua vontade. Mas, Senhor, esse povo vai me abandonar. Seja feita a sua vontade. Senhor, mas eu vou ficar sozinho. Seja feita a sua vontade. Senhor, mas eu não sei se eu vou ter o que comer. Seja feita a sua vontade. Oração é o reconhecimento da vontade de Deus sobre a sua vida. É uma declaração de submissão. E quando você aprender isso, você vai ficar menos frustrado com o resultado das suas orações. O resultado pertence a Deus. A você foi dado o grande privilégio que é orar. O grande privilégio que é orar. Por isso, não tenha medo de fazer orações imprecatórias. Não tenha medo. O que é oração imprecatória? Oração pedindo justiça. Oração pedindo juízo. O Salmo de número 137, versos 8 e 9. O salmista ora contra a Babilônia, dizendo: feliz é quem te destruir, retribuir o mal que você fez. É isso que ele ora contra a Babilônia. E se você está sofrendo na mão de alguém, ou se você está vendo mal no mundo e pede por justiça, e pede por juízo, isso significa claramente prejuízo para o pecador. Ele vai ser preso, o nome dele vai sujar, ele vai sofrer sanções sociais. Se ele é inadimplente, vai ter os seus bens leiloados. Se te persegue como cristão no seu trabalho, ele pode ser chamado pelo chefe dele, levar uma advertência. Ele pode sofrer uma sanção, uma sentença social de ficar sozinho, marginalizado, ou até mesmo uma consequência jurídica. Isso é normal quando você pede por justiça, mas não tenha medo de pedir isso. As orações dos santos também precisam ser recheadas de pedidos para que Deus faça justiça. Pedir por justiça, prejudicar o pecador pelos seus atos impiedosos, faz parte da oração do crente. Não tenha medo de pedir isso. Não alimente o ódio no seu coração. A Deus pertence a vingança, a Deus pertence a justiça. Não alimente o ódio, mas peça para que Deus faça. E de verdade, meus irmãos, há muita graça na oração imprecatória. Há muita misericórdia na oração imprecatória. Para com a sua vida, para com o seu interior. Sabe por quê? Porque quando você ora imprecatoriamente, você desabafa. Você diz: Senhor, está vendo o mal que estão fazendo contra mim?
faça justiça. Senhor, tu não achaste engano na minha boca, mas eles estão me ferindo, eles estão acabando com a minha reputação, eles estão me discriminando porque eu sou cristão. Faça justiça, Senhor, retribua como se deve. E aí você se sente bem, porque você está desabafando do Deus de toda a justiça e a quem pertence toda a vingança. A oração imprecatória, ela existe para não partirmos para o enfrentamento pessoal, para que a gente não faça justiça com as nossas próprias mãos, para que a gente não se vingue, para que a gente não seja consumido pela raiva. A gente coloca nas mãos de Deus e pede: Senhor, faça porque eu não posso, faça porque para mim será homicídio, mas para tu não, faça porque para mim será ódio gratuito, mas para tu não, faça, Senhor. E a gente assim guarda o nosso coração. A gente está estudando sobre fonte, está estudando sobre água, mas a verdadeira fonte que a gente precisa guardar é o nosso coração. De tudo que tu tens, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração em orações imprecatórias. Eu sei que eu cansei vocês essa manhã, e agradeço por terem ficado comigo até agora. Mas eu vou partir para a conclusão. Primeiro, ore, porque ser ouvido por Deus é um privilégio. Isso consola e isso renova. 2, ore porque Deus responde. Espere grandes coisas da parte de Deus. 3, ore porque sua oração pode ser um decreto. Se não for, você vai saber que a vontade de Deus foi feita de qualquer maneira. Em quarto lugar, ore sem cessar, pensando em Deus, louvando a Deus, pedindo a Deus, agradecendo a Deus, colocando seus pensamentos em Deus. 2022 em diante será marcado como um período de vida de oração significativa. Portanto, ore sem parar. Chega de ser um homem que ora. Chega de ser uma mulher que ora. Vamos ser homens de oração, mulheres de oração, que nutrem feição por Deus, que buscam a Deus, que conquistam a face de Deus. Façamos isso até o último dia das nossas vidas. Fica de pé. Eu quero orar junto com você.